Nesse momento, vamos falar sobre monitoramento de site com Web Analytics. Lembrando que essa aula faz parte da trilha sobre o Zoho Marketing Automation, que você encontra completa no portal do Zoho Mind. O link vai aparecer na tela e também está disponível na descrição. Basicamente, o processo de medir, analisar e interpretar os dados do seu site para entender o comportamento dos visitantes e melhorar os resultados do seu negócio. Com ele, você consegue responder perguntas como: quantas pessoas visitam o meu site? E de onde esses visitantes vêm? Quais são as páginas mais acessadas? Quanto tempo esses usuários ficam navegando? E as minhas campanhas de marketing, elas estão dando resultado ou não? Então, resumindo, o Web Analytics ele funciona como um raio-x do desempenho digital da sua empresa. As métricas mais comuns são os números de visitantes, então quantas pessoas acessaram o seu site, a origem de tráfego, o Google, as redes sociais, e-mail, links diretos, etc. Sessões e tempo de permanência, então quanto tempo os usuários ficam navegando, as páginas mais visitadas, quais os conteúdos atraem mais atenção, a taxa de rejeição, bounce, então quantos saem sem interagir, e as conversões, quantos visitantes realizam a ação desejada, comprar, baixar e se cadastrar. E por que isso é tão importante? Ele identifica oportunidades e mostra quais canais trazem mais resultado. Aponta melhorias, pois revela onde os usuários estão desistindo. Otimiza campanhas e avalia se marketing e SEO estão valendo a pena. Aumenta o ROI, ou seja, ajuda a investir melhor onde realmente funciona. E para ter bons resultados, lembre-se de: você precisa definir KPIs claros, escolha as métricas ligadas aos seus objetivos, leads, vendas, inscrições. Acompanhar com bastante frequência, nada de olhar os dados só uma vez. E comparar os períodos, semana a semana ou mês a mês, para ver a evolução. Você precisa testar e ajustar, então use os insights para otimizar as campanhas e os conteúdos. Integre outros canais, combine dados de e-mail, redes sociais, anúncio, CRM para ter uma visão completa. E como o Zoho Marketing Automation te ajuda nisso? Com ele, você pode monitorar suas páginas da web, acompanhar as principais métricas e analisar o comportamento dos visitantes em tempo real. Esses dados eles permitem ajustar a sua página e aumentar as suas conversões. Além disso, você consegue criar links curtos rastreáveis, excluir IPs internos de monitoramento, então ninguém da sua empresa vai aparecer nesses resultados, adicionar códigos personalizados para ter mais controle. E aí, vamos lá? No monitoramento de sites dentro do Marketing Automation, ele é uma funcionalidade que te permite então você associar um script dentro do seu site para você conseguir acompanhar o desempenho do site. Seja por meio das visitas, o comportamento dos visitantes, e você também consegue definir metas e acompanhar URLs específicas. Então eu vou te mostrar como é que isso funciona dentro da aplicação. Aqui no Marketing Automation, na parte do menu, a gente tem a opção de análises de site. Dentro dessa opção, a gente vai ter acesso ao painel. A análise de site, ele sempre vai depender de um script que você vai gerar na aplicação, que você vai colocar no seu site para ele começar a fazer esse monitoramento. Então vamos ver como é que a gente configura isso. Você vai acessar do lado da sua foto as configurações, você vai observar que tem a opção de canais de marketing e tem opções de rede. Em rede é onde ele vai te dar o código de rastreamento. Observem que a gente tem um script, que você pode inclusive enviar esse script por e-mail, caso você tenha um desenvolvedor ou uma pessoa responsável pelo site, que ele já vai com todas as instruções do que ela precisa fazer para que você consiga coletar dados do seu site. Aqui então, você vai colocar esse script no head do seu site e a partir do momento que você publicar o seu site com esse script, ele já vai começar a coletar informações dos visitantes. Para você validar que essa configuração foi feita de forma correta, basta você copiar o endereço do seu site, vir aqui em verificar a instalação, colar e clicar em verificar. Vai abrir uma nova janela, um novo pop-up com o seu site e ele vai dar uma mensagem que o código de rastreamento ele está instalado ou não na sua página. Para você avançar, você precisa então ter o código instalado na página e ele voltar com o sinal verde. Agora que a gente já incluiu então esse código de rastreamento, a gente pode visualizar as informações como elas ficam dentro da aplicação. Vamos voltar aqui das configurações, vamos acessar a parte de análises de site. A primeira página então é o painel. Dentro desse painel, eu vou conseguir observar aqui através de filtros. Então, por exemplo, eu estou vendo todos os visitantes
e eu posso ajustar aqui a data para pegar de toda a duração, então desde quando eu instalei esse script no meu site, os visitantes totais que eu tive na minha página, os visitantes que eu conheço, então os visitantes ali que eu já tenho informações, que já fez algum preenchimento de formulário, pop-up no meu site. Eu consigo também ver todos que vieram por páginas anônimas e também os contatos que eu gerei através desse site que eu estou monitorando. Então, quantos chegaram a fazer conversões dentro do meu site e caíram dentro da aplicação do Marketing Automation. Agora, aqui embaixo a gente tem alguns gráficos. Ele vai mostrar ao longo do tempo quantos contatos eu tive gerado e eu posso mudar isso também para o total de visitantes, para o total de visitantes conhecidos ou anônimos. Então ele vai trazer aqui tanto horário, né, quanto a data que ocorreram essas visitas e quais foram os totais. Abaixo eu consigo ver também os dispositivos utilizados, se eles usaram desktop, mobile ou por tablet. Também se eles são recorrentes, então se eles já visitaram minha página outra vez ou se eles são novos visitantes. Eu consigo ver isso por fonte, orgânicas, pagas e também por referência, se ele veio direto para minha página, por exemplo. E ele traz também umas estatísticas por parte do dia. Esse gráfico aqui ele é bem legal porque ele vai trazer esse mapa de calor para você visualizar os horários que ocorreram os maiores acessos, a maior quantidade de acessos dentro do seu site. Lembrando que aqui eu consigo filtrar se eu quero a média de visitas, então quais foram os momentos que o meu site teve mais visita, ou se eu quero observar a média de contatos gerados. Então quais foram os horários e dia da semana que eu tive maiores conversões. Essas informações aqui que já são exibidas nesses dashboards, elas são poderosas para que você consiga também definir os horários das suas campanhas e até os impulsionamentos que você faz, dando ênfase nos melhores horários de visita e de conversão. Isso vai potencializar com certeza a quantidade não só de visitantes na sua página, mas também de leads que você pode coletar através dela. Aqui na parte de análise de site, a gente também tem a opção de filtrar. Então eu consigo definir aqui filtros segmentados. Então se eu quiser pegar, por exemplo, uma informação desse visitante, como o país que ele está, eu consigo selecionar aqui Country e selecionar o país, né? No caso aqui eu filtrei por Brasil. Eu consigo combinar esses critérios. Então se eu quiser continuar utilizando outros filtros, basta eu selecionar essas informações e no final clicar em aplicar. O legal é que eu consigo também aplicar um filtro de forma avançada. Isso significa o quê? Que eu consigo utilizar critérios como campos. Por exemplo, se eu tenho leads na minha base que estão visitando o meu site, mas eu quero ter esses dados somente dos leads que tenha o campo estado preenchido como São Paulo. Eu posso filtrar essa informação para que ele exiba somente esses visitantes que eu já tenho informação de que eles são do estado de São Paulo. Eu consigo combinar esses critérios também, por exemplo, para a hora que ele foi criada, a página que ele visitou, a última visita que ele fez, se ele é retornante, quantas vezes ele veio no meu site. Então tem uma gama de opções que você pode criar nos filtros avançados. Isso daqui é mais uma possibilidade de você analisar a fundo a experiência de quem está visitando o seu site e também identificar esses perfis principais que fazem as conversões no seu site para você potencializar o foco nesse público em específico. A parte também de análise de site, ela oferece para a gente recurso de comportamento. O comportamento, ele vai analisar então o comportamento do visitante dentro da sua página. Ele vai estar olhando quais são as principais páginas que o seu site tem de navegação. Então, se você tem um site que tem a página de produto, de contato, fale conosco, saiba sobre nós, por exemplo, são diversas páginas que você tem. Mas quais dessas páginas estão tendo o maior número de visitas? Aqui você vai ter essa visão geral através de todas as páginas. Lembrando então que você tem um filtro aqui de data para você poder atualizar. Eu coloquei então aqui toda a duração e eu consigo também filtrar por página. Eu posso definir um grupo de página ou eu posso ver de todas as páginas esses dados. Eu consigo ver o total de visitantes que eu tive, os que já são conhecidos, os que fizeram acesso anônimos. Eu também consigo ver isso numa linha do tempo, então as visitas diariamente, semanalmente ou mensalmente. E observem que aqui abaixo a gente também consegue visualizar isso por página. Então ele já vai, através desse único script que eu coloquei no head do meu site, ele já vai pré-popular para todas as páginas que eu tenho. Então nesse relatório eu consigo ver o desempenho por página. Então ele vai trazer para mim todas as URLs, né? Então se eu tenho meu site /produto, /contato, /fale conosco, ele vai conseguir
trazer esses dados de forma segmentada para cada uma dessas páginas. E aí você vai comparar quantas visitas totais você teve dentro dessa página, quantas visitas únicas. Lembrando então que as totais ela contam até os retornantes, né? Então se eu entrei e saí da página, ele vai contar 2 vezes. As visitas únicas, as entradas totais, então quantas pessoas chegaram no meu site através dessa URL, através dessa página específica. O tempo médio que eles ficaram dentro dessa página, a taxa de devolução, então essa taxa de abandono que a gente tem dentro dessa página, e a taxa de saída. Então quantas pessoas que tiveram a saída do meu site, acabaram de perder o interesse, né, pelo conteúdo do meu site e abandonaram ele por meio dessas páginas. Você pode visualizar isso também na parte superior. Clicando em páginas de entrada, a gente vai conseguir observar quais são as suas principais páginas de entrada para o seu site. Então, por onde as pessoas chegam na sua página web. E também as páginas de saída, por onde as pessoas estão abandonando a sua página web. Lembrando que aqui você consegue visualizar isso através da página, você consegue filtrar também através do canal, então por onde essa pessoa veio para o seu site. Você consegue ver também a origem e o meio, se ela veio por uma referência, por exemplo, de um webinar que você estava fazendo e você publicou essa URL no webinar, ele vai traquear que ela veio por meio desse canal do webinar. Você também consegue visualizar por fonte de aquisição, então se ela veio de um buscador, se ela veio de uma campanha paga, por exemplo. O meio, que é basicamente se ela veio de uma pesquisa orgânica ou se ela veio por meio de uma referência. Então, se você tem um site parceiro que coloca lá um botão para a pessoa acessar esse seu site, quando essa pessoa fizer esse clique, esse site parceiro é o meio ao qual ela chegou na sua página final. Você também consegue ver isso por dispositivos, desktop e mobile. Lembrando que esses filtros, eles também ficam disponíveis aqui na parte superior. Então, se você quiser aplicar alguma visualização específica ou avançada, trabalhando aí o público que você quer visualizar o resultado, você pode utilizar os filtros a qualquer momento. A parte de análise de site, ela também oferece o recurso de aquisição. É por aqui que a gente vai visualizar, então, quais são os canais, a origem e o meio que estão gerando mais visitas no seu site. Eu vou colocar, então, aqui toda a duração. Observem que ele vai trazer o total de visitantes, né, como a gente já visualizou, só que agora ele vai trazer para a gente também o canal. Então eu consigo ver se esse visitante ele veio diretamente para o meu site, foi no navegador e digitou www meu site e acessou ele. Se ele veio por meio de uma referência, e se eu clicar nessa referência, ele vai abrir para mim a fonte. Então é uma referência, então ele veio de outro lugar. Mas qual é esse lugar? Qual é essa fonte? Observem que aqui eu tenho, por exemplo, o Zorro Meeting, que é a nossa ferramenta para criar webinars, né, encontros online. E aí, se eu clicar no Zorro Meeting, eu consigo observar também quais são esses totais de visitantes que fizeram esse acesso por meio dessa fonte. Então aqui a gente consegue pegar que a gente teve uma referência, né, ou melhor, que a gente teve um canal que foi a referência que ele teve para acessar o nosso site, e a fonte foi o Zorro Meeting. Então, muito provável esse cliente ele estava ali fazendo um acesso, participando de um webinar, participando de um encontro online ou de uma reunião. Foi enviado um link para ele por meio dessa reunião e ele acessou o seu site. Tá? Outra possibilidade é você observar também a origem e o meio. Tá? Aqui na parte inferior, a gente já consegue observar que a gente tem como uma referência, né, ali para encaminhar para o nosso site o Zorro Meeting, porque alguém fez esse compartilhamento dessa URL ou ela estava disponível para ser acessada dentro desse ambiente. Se eu clicar, eu consigo observar o tempo, ou total de visitantes que eu tive por meio dessa origem, as sessões totais que eu tive, a taxa de devolução, que é essa taxa de abandono que eu tenho dentro dessa fonte específica, as páginas que essa pessoa visitou, então se ela visitou 1, 2 páginas por sessão, e também o tempo médio que ela ficou dentro dessa sessão. Então depois ela entrar no seu site, quanto tempo ela ficou navegando no seu site. Eu consigo também ver isso por país, e aí ter uma visualização mais demográfica. Observem que ele traz para mim então o Brasil. Se eu clicar no Brasil, ele separa para mim por estado, e se eu clicar no estado, novamente ele separa por cidade. Então eu consigo utilizar essas informações de forma segmentada para trabalhar então essa análise por grupos demográficos, por informações que são coletadas apenas do usuário visitar o seu site, sem você precisar solicitar essas informações para ele, como utilizando pop-ups ou formulários.
O análise de sites também permite você definir metas. Então imagine que a gente tem todos esses dados que a gente pode trabalhar, a gente tem diferentes públicos que a gente pode construir dentro da aplicação, mas como é que a gente vai metrificar esse resultado? Como é que eu vou saber se realmente aquela pessoa está fazendo o que eu espero que ela faça dentro do meu site? É através das metas que você consegue fazer isso. As metas, você vai poder criar uma meta na aplicação e definir tipos de meta, como cliques no elemento. Então imagine que no seu site o caminho perfeito seja que o usuário clique no botão de falar com você. Então você vai ter um botão no seu site, então quando ele clicar nesse elemento, você vai considerar que ele atingiu essa meta. Ou que ela clique num link específico que tenha no seu site, que ela fique um tempo específico no seu site. E se você tiver scripts ou quiser personalizar isso mais, você pode criar aqui eventos personalizados. Então quando o script for acionado no seu site, essa meta ela é alcançada. Essa possibilidade de criar meta, ela vai trazer para a gente então a visão de quais são as origens, os meios, os canais que a gente está tendo de aquisição para visita no nosso site, que estão gerando maior conversão, ou que estão alcançando realmente esse objetivo que a gente espera que o usuário tenha dentro do site. Seja para aproximar da sua marca, seja para ele fazer uma conversão, por exemplo. Eu vou criar então aqui uma meta, vamos colocar aqui clique no elemento, vamos colocar CTA, que é o nosso Click to Action no site. Vamos colocar o URL do nosso site, que é onde ele vai rastrear essa ação. Então isso daqui é muito importante, essa URL ela precisa ser exatamente a URL onde o usuário vai clicar naquele elemento. Então se o elemento, o botão, está na página de contato, você precisa colocar aqui a página de contato. Ele vai rastrear então essa página e vai ficar identificando todos os visitantes que fizerem essa ação. Aqui a gente também consegue definir um elemento para rastreamento dentro dessa página. Vou botar aqui, ajustar minha URL. Então imaginem que eu tenho um botão no meu site e eu quero identificar quando um visitante clicar nesse botão, para calcular isso na minha meta baseado nessa visita. Mas eu sou da área de marketing, não sou de desenvolvimento e não sei como é que se chama aquele elemento no meu site. Então basta você clicar aqui nessa opção, clique nos elementos da página abaixo para adicioná-los para rastreamento e a ferramenta ela vai trazer uma pré-visualização do seu site dentro dessa tela e você vai poder selecionar qual é o elemento que você quer que ele rastreie. Então quando eu clicar aqui nesse botão, ele vai incluir já o ID desse elemento que ele vai rastrear. Isso é muito prático e rápido. Isso com certeza facilita a vida de você que não tem a necessidade de saber fazer esse desenvolvimento ou não precisa ficar também dependendo de desenvolvedores para te passar essa informação. Isso daqui destrava o seu trabalho. A partir de agora a gente já tem esse elemento então sendo rastreado e eu vou avançar. Agora a gente vai definir uma resposta por ação. O usuário já clicou no elemento, o que eu vou fazer com essa pessoa depois que ela clicar nesse elemento? Eu posso, por exemplo, atualizar um campo do registro dela na ferramenta, posso adicionar ela numa lista, tagueamento, adicionar a jornada e também trabalhar o score. Então vamos adicionar uma pontuação para quando a pessoa fizer essa ação. E agora eu vou inicializar essa meta. Você pode construir diferentes metas para o seu site e você vai ter os relatórios de como essas metas performam. Então conforme as pessoas visitem seus sites e vão fazendo a ação de clique, você vai ver qual é o percentual de meta alcançada baseado nesses visitantes e você vai ter todos esses dados que eu te mostrei de região, se ele é visitante, se ele veio de uma campanha paga, qual foi o meio, a referência que ele teve e se ele alcançou essa meta. E aí você consegue construir aí um público ideal ou um público que tem maior potencial para você conseguir fechar novas vendas ou até mesmo se aproximar com a sua marca. O último recurso que a parte de análise de sites oferece é a URL inteligente. A URL inteligente ela serve para você conseguir traquear uma visita no seu site por meio de canais não digitais. Então vou dar um exemplo. Você está numa feira ou no evento e você quer traquear toda vez que uma pessoa ler um QR Code e cair no seu site. E você quer saber que aquela pessoa ela veio daquela feira e evento. Então a URL inteligente serve para isso. Eu vou criar uma URL inteligente, vamos colocar então aqui o nome da URL de banner do evento, CRM Summit. Aqui então, toda vez que a pessoa lê o QR Code, qual vai ser a página que ela vai ser redirecionada? Então digamos que eu quero redirecionar ela para a minha página final. Eu vou definir qual é a fonte. Então
eu estou colocando esse QR Code aonde? Eu estou colocando ele num banner. Então aqui eu posso selecionar a opção de banner, ou se não tiver, eu posso adicionar uma nova fonte e salvar. A partir de agora, a gente consegue definir o nome dessa campanha. Então vamos colocar QR Code, Banner, CRM Summit. E você também consegue definir uma chave curta. Essa chave ela vai ser então um identificador que vai ficar na URL que vai ser gerada pela ferramenta. Vamos colocar aqui Summit. A partir de agora eu posso clicar em obter link e código QR e a minha URL inteligente já é criada. O Zoho Marketing Automation vai te fornecer não só uma URL, mas ele já traz para você também uma URL encurtada e você também tem um QR Code que você pode baixar e já utilizar ele. Então todo mundo que lê esse QR Code ou acessar essas URLs e fizer um preenchimento, uma navegação no seu site, você vai ter esse traqueamento e ele vai te dizer especificamente que ela veio desse banner que está lá no seu evento. Isso daí você pode utilizar, por exemplo, em flyers, em outdoors, em qualquer outra mídia que não seja necessariamente digital. Assim você não vai perder o traqueamento nem dos clientes que não estão nesse meio digital e que de alguma forma foram impactados pelas suas campanhas. E essa foi a aula. Te vejo numa próxima.